Olá, eu sou o aluno Ícaro Bruno Moraes, do curso de História EAD UPE, Polo Uricuri, e a gente vai trazer a história da seca em Uricuri e o impacto da Adutora do Oeste nessa webquest em formato de pitch, para a gente poder explicar um pouco o período crítico de seca da nossa cidade, né, e a chegada de uma política pública efetiva que foi a Adutora do Oeste lá no começo dos anos 2000, quais foram os impactos. Antes de tudo, é muito importante dizer, a seca, a gente não consegue lutar contra ela, a gente não consegue combater a seca. Nós aprendemos a conviver com a seca. Isso é muito importante mencionar. E no contexto histórico, é importante mostrar essa imagem aqui de uma jovem, né, pegando água, água ralinha, já no final de um açude, aqui em Uricuri. Essa imagem está disponível em um documentário sobre a seca em Uricuri. Está no YouTube, é só colocar, buscar Globo Repórter Uricuri seca, que você encontra, inclusive apresentado por Cid Moreira. Então, eles vieram para cá, os repórteres, e ficaram aqui alguns dias entendendo o sofrimento, né? Tentando saber como era a convivência com a seca daquele povo. E aí a seca, elas foram bem severas. A gente pode trazer esses registros aí lá do século XIX, mas especialmente aqui do século XX. Fome, doenças, a dependência aí política. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque você fica dependente dos políticos, né? Não estou falando de política pública também, mas você fica dependente do político, né? E aí você, na mão de vários políticos aí, na dependência de água, você sabe o final que é isso, né? E a cidade de Oricuri, inclusive trazendo outro registro, a feira livre era saqueada frequentemente, as pessoas com fome iam para a feira, saqueavam ela porque era a única maneira de encontrar comida, de ter o que comer. As frentes de emergência eram uma saída para algumas pessoas que conseguiam trabalhar, conseguiam alguma coisa. Então, eram momentos difíceis para quem vivia aqui no semiárido, aqui em Oricuri, década de 70, 80. Só que aí veio uma ideia, que foi mobilização pela Adutora do Oeste. Por que a gente não tem uma Adutora do Oeste para trazer água do Rio São Francisco aqui para Uricuri? O Rio São Francisco fica a vários quilômetros aqui, mas ainda fica próximo, né, se a gente levar em consideração com outras localidades aí. E aí houve essa articulação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Teve Antônio Fernando, que chegou a ser deputado depois, em 2018, se mobilizaram, e aí muitas outras pessoas aderiram a essa luta, conseguiram mais de 70 mil assinaturas, reuniões com o Itamar Franco, depois que o Fernando Henrique Cardoso, foram viagens constantes a Brasília, e entendendo que era possível, né? Que era possível. Era uma obra muito cara na época, mas era possível. Só que aí deu certo. A construção da Doutora do Oeste aconteceu, mais de 100 quilômetros de tubulação. Imagina só, a água vindo a 100 quilômetros para cá. E a água teste teve lá em 2000, só que em 2001 aconteceu a inauguração, inclusive com a presença de Fernando Henrique Cardoso aqui em Uricuri. Foi um momento histórico marcante em nossa cidade. Os impactos na cidade foram muitos, né? Redução de 90% nas doenças que eram ligadas à água, né? As pessoas tomavam água sem nenhum tratamento de açudes, águas com contaminação, era algo terrível. A qualidade de vida, consequentemente, aumentou, a população cresceu, né? Quando você tem água, você tem crescimento, você tem desenvolvimento. Isso era muito importante, né? A pecuária, a agricultura, isso tudo se desenvolveu mais. E nos desafios atuais, a gente traz aqui alguns pontos, mas eu acho que é muito importante que esse sistema da adutora, ele hoje, eu vou trazer dois pontos, um especialmente, que a água hoje não está sendo suficiente. Ela foi feita para uma determinada população há 25 anos atrás. Hoje a população praticamente quase que dobrou, então já estão atrás de outro projeto para duplicar essa adutora do Oeste. E os desvios de água são muitos. No meio do caminho, muita gente acaba desviando água para a sua localidade, e isso faz com que a água não chegue para tantas e tantas outras pessoas, infelizmente. É uma outra batalha, uma outra história que a gente vai contar mais à frente. Tá aí as nossas referências desse trabalho, a bibliografia preliminar também. A gente agradece. Valeu.